Glória a Deus, boa noite. Você está na Escola Bíblica pela internet. Sabe, você que acompanha todas as quartas-feiras, nós estamos aqui às 7 da noite, estudando cada semana uma aula. E nesse primeiro trimestre de 2011, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos na aula de número 13 e vamos falar sobre a lição onde Paulo testifica de Cristo em Roma. Eu sou o Leonel, da comunidade evangélica Um Novo Tempo. Estou aqui com o Beto na parte técnica e com a pastora Regina. Boa noite, pastora Regina. Boa noite, Leonel. Boa noite a todos os internautas. Boa noite, Beto. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você e que você possa aprender, como nós vamos aprender hoje, um pouquinho mais da palavra desse Deus Todo-Poderoso, né? Esta palavra, esta escritura que nos ensina a viver, nos ensina a sofrer e nos ensina até a morrer também. Então, que você possa estar conosco, né, nessa última aula. Essa é a última aula desse trimestre. Estamos atrasados, né, em uma semana, mas vamos já semana que vem começar o novo trimestre. E você que nos acompanha, fica aí ligadinho, porque é uma escola bíblica, mas o Senhor sempre nos ensina e sempre fala conosco. Amém. E você pode participar, lembrando que nós temos o e-mail à sua disposição, que é o radioumnovotempo@terra.com.br. Então você pode participar, pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, e nós temos também a opção do portal da TV. Você que está acompanhando no portal da rádio, que é o www.umnovotempo.com, pode também acompanhar, além do som dessa escola bíblica pela internet, também teve ali um acompanhamento pela imagem do portal da TV. E o portal da TV é o seguinte, é o www.umnovotempo.tv.br. Então você pode participar ali pelos portais da comunidade evangélica Um Novo Tempo, da rádio Um Novo Tempo, e também pode tirar as suas dúvidas pelo nosso e-mail. Então você tem um tempinho aí para preparar o seu material, pegar um papel, uma caneta, anotar as passagens bíblicas que nós vamos citar, ou também, né, se possível, pegar a sua Bíblia e, na medida do possível, acompanhar aí com a sua Bíblia e conferindo os versículos que nós vamos citar. Enquanto você prepara o seu material, eu faço um convite para você, internauta, você que está acompanhando, para que você faça-nos uma visita. Você nos visite em uma de nossas igrejas. A comunidade evangélica Um Novo Tempo tem 3 opções de endereço na São Paulo e Grande São Paulo para você. Começando por Cotia. Eu vou passar para você o endereço da nossa igreja em Cotia. Fica na rua Brasilândia, número 85, logo após o posto de saúde. Temos também na Zona Norte, no bairro da Freguesia do Ó. Fica na altura do número 900, da Avenida João Paulo I. Freguesia do Ó, Avenida João Paulo I, altura do número 900. E temos também a comunidade evangélica Um Novo Tempo sede. A nossa igreja sede fica na região central de São Paulo. Fica na rua Major Sertório, número 685, próximo à Faculdade Mackenzie. Então você que tiver essa possibilidade, você pode nos visitar. Nós temos cultos durante a semana. Essa semana nós estamos fazendo a campanha de jejum nas nossas igrejas, todos os dias às 8 da noite. E aos domingos nós temos o culto da família às 6 da tarde. E você também pode participar da escola bíblica pessoalmente, lá na Zona Norte, que é onde nós participamos ali, aonde nós temos a escola bíblica no bairro da Freguesia do Ó, começa às 10 da manhã. Você pode participar. Leonel, vamos lembrar, né, e convidar o povo. Nessa escola bíblica, neste domingo, nós vamos ter um café da manhã. Então vai começar às 9h30. Amém. Temos um café da manhã e olha, vamos iniciar a ceia, a Santa Ceia do Senhor,
também na Escola Bíblica. Então, você que não pode ir à noite na Santa Ceia e quer participar conosco, de manhã às 9h30, né, domingo, vamos ter um café da manhã para encerrar aí as aulas, né, o trimestre, e também vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Então, você é o nosso convidado especial. Contamos com a presença de todos vocês, assim a gente conhece, mas vamos ter a aula também, viu? Também. Então, a gente conhece, você tira suas dúvidas. Bem lembrado. Então, nesse tempinho, você já preparou o seu material, nós já vamos começar a nossa aula. Lembrando que o tema hoje é Paulo testifica de Cristo em Roma, e o texto áureo está no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Atos 23, 11. E a verdade prática da aula de hoje é a seguinte: a principal e a mais urgente missão da igreja é a evangelização de todos os povos e nações. Essa é a verdade prática da aula de hoje. A missão mais urgente da igreja, que é a evangelização de todos os povos, de todas as nações. E temos também a nossa leitura bíblica em classe. Está em Atos 27, do 18 ao 25. A pastora Regina gostaria de ler ou quer que eu leia? Estou lendo já. Amém. Então, Atos 27, do 18 ao 25. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesta o que tenhais bom ânimo. Aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Glória a Deus. Então vemos aí a leitura bíblica em classe que a pastora Regina nos trouxe, que está lá no livro de Atos, capítulo 27, nos versículos 18 ao 25. E na aula de hoje nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos aqui narrar os principais acontecimentos da viagem de Paulo a Roma. Vamos compreender que Paulo, com ousadia, proclamou o Evangelho de Cristo em Roma. E também vamos nos conscientizar de que a principal e mais urgente missão da igreja é a evangelização de todos os povos e nações, como nós já comentamos aqui na verdade prática da aula de hoje. E na introdução da aula de hoje nós vemos o seguinte: Roma era a capital do Império Romano. Então ali nós temos o quê? Nós temos a capital política do Império. E da mesma forma como o Evangelho era urgente que o Evangelho fosse anunciado na capital religiosa dos judeus, que era Jerusalém, era também importante, essencial, que a palavra da salvação alcançasse Roma, que é, como já comentei aqui, era na ocasião, a capital política do Império. Então, partindo da capital religiosa, chegando também à capital política daquela ocasião. E assim chega o Evangelho à capital do Império Romano.
O mensageiro, na verdade, achava-se preso, mas a mensagem, melhor dizendo, da cruz, tinha livre curso em Roma. Ninguém era capaz de detê-la. A palavra de Deus avançava sem impedimento algum, a despeito da situação que já foi comentada aqui, de o mensageiro também ter passado ali pela prisão, mas na verdade a palavra de Deus prosseguia, a palavra de Deus continuava avançando. Glória a Deus, né? A palavra de Deus, ela continua aí avançando, e eu creio que está próximo aí que todos os povos conheçam a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o primeiro item aqui é a viagem de Paulo a Roma, em Atos 27, versículo 1, e Atos 28, versículo 10. Olha só, Leonel. Paulo estava constrangido em apelar para César. Ele ficou constrangido, mas o que aconteceu? Ele foi obrigado, porque ele foi levado agora por autoridades romanas, né, até a capital do império. Então ele estava preso, ele foi preso, foi conduzido até Roma. E o que acontece, né, com as pessoas que, né, ficam constrangidos em levar a palavra de Deus, o Senhor de um jeito ou de outro leva, né? Então, você que está aí constrangido em falar para alguém da palavra do Senhor, veja aí a situação de Paulo, né? Que você possa ir aí de livre, espontânea vontade, rapidinho, e falar, né, desse Deus Todo-Poderoso para quem você tem que falar. O que parecia um simples translado de preso haveria de ser registrado pela história como o início da maior expansão do cristianismo, que, conquistando toda a Europa Ocidental, não tardaria a chegar aos pontos mais ignorados do planeta. Então, foi dessa maneira, né? Paulo foi realmente o enviado, né? O apóstolo, né? Apóstolo quer dizer enviado. Foi ele que levou aí a palavra do Senhor. E a gente vê que mesmo Paulo ficou constrangido diante de César. Então, né, às vezes a gente fala assim, eu não sou merecedor porque eu não estou conseguindo, né? Olha, Paulo também ficou constrangido. Então, a gente tem que orar e ter ousadia, pedir ousadia para o Senhor e chegar nessa pessoa aí que o Senhor já te tocou para falar da palavra dele e você ainda não conseguiu. Amém. Agora, nós vemos também que nos versículos 1 ao 44 do capítulo 27, no livro de Atos, nós vemos aqui o trecho de Cesareia a Roma. E em sua viagem, o apóstolo conta com a assistência de Lucas e de um crente macedônio chamado Aristarco, que nós vemos lá no capítulo 19, no versículo 29 de Atos. E também no capítulo 20, versículo 4. Também tem outros livros que citam. Colossenses 4:10 também cita. Como diz o sábio rei de Israel, é na angústia que nasce o irmão. Provérbios 17:17 e Provérbios 18:24. Além disso, o centurião que cuidava da segurança trata Paulo com deferência, tem consideração por Paulo, trata Paulo com humanidade, permite-lhe inclusive que visite a igreja em Sidom, que era algo incomum. Ele permitiu até mesmo uma visita a uma igreja. Então nós vemos o que nesse exemplo, nesse acontecimento? Quando Deus nos envia, até os inimigos fazem-se amigos, e os amigos tornam-se irmãos. E naquela ocasião, açoitada pela voragem do mar, segue a nau lenta e dificultosamente até Mirra, na Lícia. Desta cidade zarpam em direção da Itália em um navio procedente de Alexandria. Embora prisioneiro, o apóstolo mantém o controle da situação, mostra uma autoridade moral e espiritual que viria a surpreender a todos naquela nau, naquele navio, né? Haja vista a advertência que faz ao centurião quanto aos perigos que os aguardavam em seu trajeto a Roma. O militar que deu início prefere ouvir o piloto a Paulo.
ver-se-á mais adiante obrigado a reconhecer a oportunidade de seu conselho. Ou seja, Paulo aconselhou, vai dar problema isso aí. Ele falou, não, mas não quero saber de você, quero saber do piloto aqui, da pessoa que está fazendo nosso plano de viagem. E aí a coisa complicou, pastora Regina e Beto, complicou de tal maneira que a tripulação falou, nós vamos morrer. Imagina o prisioneiro, então, se eles que estavam soltos estavam ali angustiados, na prática, humanamente falando, era para o prisioneiro estar desesperado, que o prisioneiro, além de estar naquela situação terrível, ainda estava preso. Mas não foi isso, né? Paulo teve uma outra atitude. Glória a Deus, né? Aí vem Paulo na ilha de Malta, em Atos 28, do 1 ao 10. Forçados a desembarcar em Malta, localizada ao sul da Cilícia, todos são tratados com singular bondade pelos naturais da terra. Ali opera o Senhor por intermédio de Paulo, sinais e maravilhas. Aquele que se mostrar imune à víbora que se achava oculta nos gravetos, cura o pai de Públio, magistrado local, e recupera a saúde a muitos ilhéus. Então, dessa maneira, semeia Paulo uma igreja que não tardaria a florescer. Apesar das dificuldades que você enfrenta, meu querido missionário, não sei o que você está passando, mas o que aconteceu com Paulo acontece com você também. Deus quer operar o sobrenatural por seu intermédio. Então não olhe aí para a circunstância. Paulo não olhou para a circunstância. Esteja onde você estiver, né? Que Deus te use em qualquer momento e em qualquer lugar. Não olhe para a dificuldade, mas olhe para o que Deus vai fazer através da sua vida. Amém. E agora nós vemos aqui, Paulo chega a Roma, em Mateus 28, do 11 ao 15. Decorridos 3 meses, o navio que conduziria Paulo a Roma zarpa generosamente suprido pelos malteses. Desembarcam em Siracusa, chegam a Régio e aportam em Puteoli. Aqui, instados pelos irmãos, o apóstolo, juntamente com seus companheiros, hospedam-se por 7 dias. Já em Roma, encontra-se com alguns irmãos na praça de Ápio, e ali ele chega ao seu destino. Vemos aqui que é na praça de Ápio que ele se encontrou com seus irmãos, e ele já estava em Roma. Mas, no começo eu comentei aqui, decorridos 3 meses. Então, vemos que foi um período considerável. E o que nós concluímos nesse trecho, nesse acontecimento aqui específico da viagem de Paulo? Que o Senhor jamais abandona os seus mensageiros. Mesmo distantes da pátria querida, faz-nos Ele sentir-nos em casa. Agora uma pergunta para você, internauta que está ouvindo essa escola bíblica pela internet. Você passa por alguma provação? Parece que o trabalho não avança? Não se deixe abater. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Você ficará surpreso com o que o Cristo está para realizar através de seu ministério. Paulo sofreu um naufrágio nessa viagem até a capital do Império Romano. Porém, Deus guardou a vida do seu servo, livrando-o da morte. E mais, pastora Regina, e também a tripulação que estava apavorada. Amém. Pois é, as bênçãos do Senhor, quando ela vem sobre nós e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Glória a Deus por isso, né? Agora, o Evangelho é proclamado na capital do Império, Atos 28, do 16 ao 31. Se o Senhor decretou, fosse o Evangelho conhecido em toda Roma, por que manteve encarcerado seu maior campeão? Neste momento, talvez esteja você aprisionado a entraves burocráticos dentro e fora das nossas fronteiras. Não se desespere. Ninguém haverá de algemar a mensagem da cruz. Não há protocolo capaz de barrar a vontade de Deus. E é dessa maneira, de repente, você está aí falando assim, acho que esse não é o meu ministério, né? Não foi isso que Deus, não é isso que Deus quer para mim, não foi para isso que o Senhor me ungiu.
queira saber que isso sim é vontade de Deus, é isso que o Senhor quer, e Ele quer te usar, Ele quer trabalhar, e ninguém vai impedir, não vai barrar, está barrando de um lado, vai colocar você do outro lado, de um jeito ou do outro, Ele vai usar você para levar a sua palavra, para levar o Evangelho, quer queiram, quer não, quer os teus inimigos, né, façam aí muitas coisas para te barrar. O Senhor não tem barra, o Senhor não tem freio, o Senhor, Ele vai à frente, na sua frente vai endireitando, e a hora que você menos espera, você já está levando a palavra do Senhor. Às vezes, não é pelo caminho que você está achando que deveria ser, só isso, porque o Senhor está desviando o curso, mas a vontade de Deus, ela não para, amém? Então fica firme aí, porque o Senhor, Ele tem propósito em tudo isso, principalmente no teu ministério. Viu, Beto? Viu, Leonel? Eu até esperei, porque eu já sabia. Amém. Foi o Beto, viu, Leonel? Todo mundo tem que ver. E a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Então nós vemos aqui, todos aprendemos aqui nessa escola bíblica pela internet. Então você que está ouvindo aí, você aprende, nós aprendemos aqui, é uma bênção, porque nós estamos sempre aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre os planos de Deus na nossa vida. Agora, houve um momento aqui, na viagem de Paulo, em que ele permaneceu em prisão domiciliar. Na sua Bíblia você vai encontrar lá em Atos 28:16, que Paulo permaneceu em prisão domiciliar. Por quê? Não recaía sobre Paulo nenhuma acusação de crime capital. Então, por isso, era permitido que ele morasse por sua própria conta. Ele poderia morar. Apesar de vigiado por um soldado, tinha liberdade de ler, escrever, receber visitas e, dentro desse contexto, naturalmente, ele também tinha liberdade para evangelizar. Agora, aquele soldado que cuidava, né, estava ali vigiando ali Paulo para que ele cumprisse essa prisão domiciliar. Teria ele se convertido a Cristo? Teria ele, Beto? Teria o militar se convertido a Cristo? Não temos dúvidas, né? Então, temos certeza de que até mesmo se Paulo tinha liberdade de evangelizar, aquele militar também teria se convertido a Cristo. Ou seja, mesmo sem liberdade, quando nós nos achamos em uma situação em que aparentemente nós não temos liberdade, o Senhor deixa-nos livres para realizar a sua obra, ainda que aparentemente a situação, você fale, parece que eu estou meio preso aqui, parece que eu estou numa situação difícil. Ainda nessa situação difícil, o Senhor vai nos deixar livres para que nós possamos realizar a sua obra. Glória a Deus, né? Assim que a gente vai entendendo algumas coisas, né? Por quê? Porque muitas coisas vêm contra as nossas vidas para nos parar, mas isso é coisa do inimigo das nossas almas, né? Quer nos barrar, quer nos parar, para que a gente não leve a palavra do Senhor, para que a gente comece a se sentir aí uma pessoa inútil, né? Uma pessoa que está fazendo tudo errado, não é bem isso que o Senhor quer, né? Vem aí as lutas, as tribulações para dizer assim, ó, tá tudo errado, porque isso daí é a mão de Deus. Não, não é a mão de Deus. Deus permitiu sim que as coisas acontecem, porque Ele tem um outro rumo, né? Você está indo para um rumo e Ele vai trazer você de volta para o rumo que Ele quer. Amém? Amém. Apologia entre os judeus. De sua prisão domiciliar, Paulo convoca os líderes da comunidade judaica para expor-lhes os eventos que o trouxeram sob algemas a Roma. Como apóstolo dos gentios, aproveita ele para anunciar que Jesus era de fato o Messias de Israel. Alguns deixam-se persuadir por outros, preferem continuar na incredulidade. Entre os gentios, contudo, o evangelho põe-se a expandir até mesmo na elite romana. Na exposição da palavra de Deus, seja um autêntico apologeta. Apresente com mansidão e firmeza as razões da esperança cristã. Então, não
pare, né? Não veja aí título, não olhe aí para as pessoas. Olha a ousadia de Paulo. Chamou já logo todos os líderes, né? Colocou diante deles, já foi logo dizendo: esse realmente é o Messias, né? É esse que veio salvar aí as nossas vidas. Ele não teve medo, né? Mesmo algemado, ele não parou. Mesmo algemado, mesmo preso, ele continuou levando a palavra, e levando a palavra não era para pessoas comuns só, ele levava a palavra para todo mundo, né? Para os grandes, para os médios e para os pequenos. Amém. E nós vamos ver agora o progresso do Evangelho, como que o Evangelho progrediu ali em Roma. Roma era o centro político, econômico e cultural do mundo. Apesar de sua grandeza, e não obstante a sua importância, a cidade fizera-se notória pela lassidão moral e pela degenerescência de seus costumes. Em seus termos, os cultos mais extravagantes e as mais exóticas religiões, e os deuses encontradiços em cada praça e logradouro. Gente de toda parte misturava-se pelas ruas de Roma, berço de notáveis oradores, políticos, generais e juristas. Era a cidade marcada pela injustiça, ignorância e por uma soberba tola e animalesca, haja vista as deferências cultuais que recebiam imperadores como Nero e Calígula. Todavia, ali estava um poder que haveria de sobrepor-se sobre a todos os mais afamados símbolos e potentados romanos, o Evangelho de Cristo Jesus. Haveria este de avançar com muito mais determinação do que as mais aguerridas legiões romanas. Avançaria sim, e conquistaria nações sem impedimento algum. Então vemos, por que será, né, que Paulo foi enviado para essa cidade? Por que será? Vemos aí que uma das características dela aqui era a lassidão e também, deixa eu encontrar aqui a palavra, que é uma palavra difícil, a degenerescência, que nada mais é do que a degeneração. Era um povo, pelo menos grande parte, um povo degenerado. E a lassidão... Decaído. E a lassidão, a frouxidão moral, ou seja, pouca moral, né? Uma moral bem frouxa. E aqui nós vemos também que havia o quê? Cultos, né? E deferências ali que eram realizados, que recebiam imperadores como Nero e Calígula. Então, a cidade estava, apesar, né, que nós vemos que era a capital cultural, ainda assim, sendo a capital cultural, era injusta, ignorante, soberba e animalesca. Glória a Deus, né, que o Evangelho chegou ali para mudar essa realidade. É verdade, né? Glória a Deus que sempre chega para mudar. Onde o Evangelho chega, ele chega realmente para transformar, né? Transformar as vidas e o lugar. Antes da conclusão, Leonel, eu vou ler aqui o auxílio bibliográfico, está ótimo, vai dar aí uma vai esclarecer aí as tempestades, né, de Paulo e de Jonas. A experiência de Paulo na tempestade dentro da vontade de Deus contrasta com a de Jonas, que estava em desobediência. Comparando as duas, notamos: Paulo viajava para cumprir sua sagrada vocação. Jonas fugia da chamada que recebeu. Este se escondeu e dormiu durante a tempestade. Aquele dirigia as operações e encorajava os passageiros. Paulo, né? A presença de Jonas no navio era a causa da tempestade, e o navio que Paulo viajava seria preservado de todo dano se os tripulantes respeitassem o seu aviso. Está em Atos 27, do 9 ao 10. Jonas foi forçado a dar testemunho acerca de Deus. Jonas 1, versículo 8 e 9. E Paulo, com boa vontade e coragem, falou acerca da sua visão e do seu Deus. A presença de Jonas no navio ameaçava a vida dos gentios, e a presença de Paulo era uma garantia para a vida dos seus companheiros de viagem.
O navio em que Jonas viajava recebeu alívio quando ele foi jogado no mar. A conversa de Paulo salvou a tripulação do navio no qual era prisioneiro. Há muita diferença entre atravessar uma tempestade dentro e fora da vontade de Deus. Paulo, andando segundo o querer de Deus, em comunhão com ele, tornou-se bênção para todos quantos atravessavam o perigo com ele. Conforme Paulo anunciou, todos escaparam ilesos para a terra. Ficaram na ilha durante o inverno, um período de 3 meses. Mais uma vez foi manifestada a presença de Deus através de Paulo. Ou seja, Jonas deu um péssimo testemunho. Em compensação, Paulo, levou aí a conversão de muitos. Então era propósito do Senhor que todos aqueles que estavam no navio se convertessem. Então ouviram a palavra de Paulo, passaram pela tempestade, mas viram o que Deus fez através de Paulo na vida deles. Amém. Então os dois passaram por tempestades, um passou obedecendo e o outro passou em desobediência. Então nós vemos que quando estamos em obediência, nós atravessamos a tempestade, mas o braço de Deus, a mão forte do nosso Senhor está conosco. Então é muito melhor que nós atravessemos em obediência. E como conclusão da aula de hoje, nós vemos que se Lucas deixa em aberto os Atos dos Apóstolos, por que iríamos nós fechar as portas que o Espírito Santo nos abre todos os dias? Sim, portas à evangelização nacional e portas às missões transculturais. Atos 1:8 é uma ordenança que não pode ser esquecida. Se nos dispusermos a ir, todos os impedimentos ser-nos-ão tirados. Amém? Glória a Deus, Eu creio nessa palavra e sei que você também crê. Então, como nós já falamos aqui, não importa a situação, não importa como, o Senhor vai tirar todo o impedimento e você vai aí levar a palavra do Senhor, cumprir aí o seu ID, fazer o seu ministério, cumprir o seu ministério, o querer de Deus na sua vida. E eu quero que você esteja conosco quarta-feira que vem, onde começamos uma nova aula, Começamos um novo trimestre e vamos usar aí o livro da editora Central Gospel, que é Jovens e Adultos, número 26, Palavra de Deus, Lições da Palavra de Deus. E vamos falar na primeira lição o ensino de Jesus sobre o Pai. Então que você esteja conosco quarta-feira que vem, às 19 horas, para ter este ensino aí de Jesus, quanto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que você tenha uma semana de bênção, de graça, de vitória, que você possa aí sentir as mãos de Deus tirando todos os impedimentos do teu ministério, vendo o que Deus tem para a sua vida, que é coisa tremenda, viu? Você vai ver realmente o que Deus tem de tremendo para fazer através da sua vida e do seu ministério. Fica na paz nosso Senhor Jesus Cristo, fica com Deus, que Deus te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, às 7h. Ouça pelo nosso portal da internet e também divulgue, convide um amigo ou um familiar para que também compartilhe conosco de mais uma escola bíblica pela internet. Deus abençoe a todos e até a semana que vem.